Connosco está Pedro Berro, como eu já apresentei ainda há pouco. Nós estamos a ouvir o Paulo e, para muita gente, isto é uma realidade que as pessoas não imaginam que lhes pode acontecer. Os jogadores compulsivos, os jogadores viciados no jogo, à partida são pessoas como as outras, ou têm, há algo nelas que os faz tornarem-se jogadores patológicos? Eu, antes de tudo, queria dar os parabéns pela facilidade e a clareza com que realmente o Paulo expôs toda esta situação. Eu diria que para o bem e para o mal há algumas diferenças e, de facto, e não sou eu que digo com o meu conhecimento empírico das coisas, bem retratado na literatura científica, que, de facto, as pessoas têm uma predisposição para o jogo, têm competências acima da média, têm iniciativa, são muito bons a lidar com os outros, têm, para além da iniciativa, são competitivos, gostam de desafios, são perfeccionistas, têm uma série de qualidades que, bem canalizadas, são muito boas, mas quando são canalizadas para a parte destrutiva, quando entram neste processo de jogo, são muito bons, de facto, a manipular, a mentir, na engenharia financeira, na capacidade de arranjar mais dinheiro, de mentir, de omitir. Não é que não tenham bons valores e os valores não sejam corretos, só que há aqui no cérebro um processo que faz com que ir jogar é quase como um ato de sobrevivência. E o Paulo falava do casino, fisicamente, estar no sítio, ir ao casino, ficar até tarde, e depois de estar na internet. E a internet permite que a pessoa possa estar horas e horas sem sair do mesmo sítio, sem ter de deslocar, sem o casino fechar. O Paulo é um exemplo clássico daquilo que se está a tornar um jogador patológico hoje em dia, e os dados do meu doutoramento que estão agora a ser representam exatamente isso, que é o abuso. As pessoas começam a jogar muitas vezes em casa, naqueles jogos sem ser a dinheiro. Depois começam a ir, por exemplo, ao casino, em grupo, recreativamente, sem mal nenhum. O jogo em si não tem problema. Há algumas pessoas é que têm, de facto. Depois começam a perder o controle aos poucos. Depois começam a perder o controle completamente nos locais físicos. E o grande problema hoje em dia é que acabando, por exemplo, o casino às 3 da manhã, ainda têm a hipótese de ir para casa continuar a jogar, porque até perderam dinheiro e querem ir recuperar o dinheiro e não tive sorte aqui com a máquina, mas então vou fazer umas apostas esportivas. E quem são mais essas pessoas? São mais jovens? Isso está a acontecer com gente mais jovem? Sim. Sobretudo no género masculino, nos homens, cada vez mais cedo, eu há 10 anos, 12 anos, quando comecei a prática clínica, a maior parte das pessoas que eu recebia tinham 50 anos. Hoje em dia têm entre 25, 20, 30 anos. A idade do jogador patológico online hoje em dia é 30 anos. Cada vez é mais cedo. Para não dizer Pode-se falar de um perfil do viciado no jogo? Pode. Por exemplo, a minha tese de doutoramento era a caracterização entre um tipo de jogador e outro. Mas poderia-se dizer que é homem, em geral, com média de idade de 30, 35 anos, com habilitações académicas acima da média, no caso de uma licenciatura, muitas vezes sempre segundo, licenciaturas, com bons empregos, a ganhar bem. Pronto, isto é o perfil, não quer dizer que todos são. O perfil vale o que vale. Com um gosto por sensações fortes, com a tal gosto pela iniciativa, que ganharam dinheiro nas primeiras apostas, estão dados, ganharam dinheiro nas primeiras apostas que fizeram, com alguma apetência para a informática. Portanto, isso dá uma sensação de poder e de controle que a pessoa acha que se vai prolongar e depois não se prolonga. E há esta contradição que é, apesar de ter estas competências acima da média, quase se diria, têm estas crenças em que acreditam, contra todas as evidências e de perder repetidamente, que conseguem ir buscar o dinheiro que perderam, que têm uma estratégia de jogo que até conseguem ir jogando assim, assado, recuperar o dinheiro que perderam, sabe? Tudo aquilo que aconteceu para trás demonstra que ganharam uma vez, perderam 10. Mas é importante também, Dr. Pedro Berto, estamos aqui, o Paulo está a dar o seu testemunho, fala-se dos homens, mas há mulheres viciadas, quer dizer, há mais quantidade de homens daquilo que são os dados e os estudos disponíveis, mas as mulheres, o processo com as mulheres é diferente dos homens de alguma maneira ou não? E é curioso, e mesmo a parte científica ainda não sabe bem porque eu estou a pensar a fazer estudos dessa área, é que as mulheres têm uma característica, normalmente começam mais tarde, há 30 e tal por cento das jogadoras patológicas têm acima de 50 anos, e o que se sabe hoje em dia é que a progressão e a intensidade entre o começar a jogar e chegar à dependência é muito rápido. O Paulo foi-se cá há 6, 7, 8 anos, nas mulheres muitas vezes é 2 ou 3 anos para chegar à dependência mais depressa e mais intensamente.
Mas isto não se pode dizer que há que isto é para compensar alguma falta que a pessoa tenha. Pode-se ir por aí ou não? Isso não faz sentido. Pode, há imensas teorias. Uma delas é o síndrome do ninho vazio, a parte da responsabilidade profissional nas mulheres ser muito mais exigente e ser uma forma de... Uma fuga? Uma fuga, porque o jogo é um antidepressivo quase perfeito, porque tem o lado do escape, do alinhamento, mas tem também o outro lado da adrenalina e da euforia. Uma pessoa, quando está a jogar, esqueceu-se tudo e está ali a viver intensamente tudo isto. E para a mulher que trabalha, que está mais sozinha, ou que se separou, ou isto estamos a falar na componente das mulheres, pode ser um fator agravante da situação. Claro, tem que haver uma predisposição já da própria pessoa, mas os jogos hoje em dia estão cada vez mais bem construídos para se tornarem atrativos. E há aqui uma coisa que é muito importante, é que, e o Paulo já falou disso, o Paulo não esteve sozinho neste problema. Este problema arrastou as pessoas junto dele. Não é? Isto não é sozinho, isto não é um problema de uma pessoa, daquela pessoa. E quem chega muitas vezes à procura de ajuda são familiares, são amigos, porque o próprio custa muito. Dá muitas, bate muitas vezes na parede, não é? Como se costuma dizer, até procurar ajuda. São as famílias que procuram ajuda? Sim, e 50% das chamadas que eu recebo no Instituto de Apoio Ajudador é de mulheres, das mulheres, porque isto é das mais próprias mulheres dos jogadores, é isso? Ou dos pais. Primeiro porque os jogadores muitas vezes têm aquilo que se chama a negação, que é a única doença em que o doente diz que não está doente. Acredita que dá a volta, que aguenta, que aguenta. E depois porque as mulheres ou os familiares são duplamente penalizados, porque o jogador, enquanto está no jogo, está obcecado com aquilo. Depois entra a recuperação, tem o terapeuta, tem os jogadores anónimos, tem os amigos, tem toda a gente a ajudar. A família ou as mulheres passam por este processo todo muitas vezes completamente sozinhas, sem saber o que fazer, muito mais vulneráveis. E revoltam-se e têm incompreensão e provavelmente reagem de forma negativa, pressionam, como o Paulo estava a dizer, porque não é fácil lidar com isto, não é nada fácil, não é? Claro. E aí é que entra a parte de, por exemplo, na componente terapêutica, eu só trabalho quando a família também adere, é preciso haver um trabalho de equipe e é preciso que a família também mude e, sobretudo, que ponha aquilo que o Paulo dizia, o amor firme, também é muito falado nos jogadores anónimos, e que não faça, que não condene. Que não condene e que não faça de conta que não é nada e que não acredite nas promessas e que chega a um limite que é assim, eu não vou andar aqui a criticar, nem a pressionar, nem assim. A partir daqui isto é assim, ou há tratamento, ou há ajuda, ou há qualquer coisa que é feita, ou então não podemos estar a ajudar, não quer ajuda, não quer, respeitamos, somos adeptos de direitos de liberdade. Espera-se pela próxima oportunidade. Sim, mas se for preciso pôr ali os limites bem claros, ou vá para tratamento, ou se for preciso sair de casa. Paulo, eu tenho alguma curiosidade, o Paulo já há mais de um ano que começou este tratamento, esta recuperação, é isso. As tentações de pegar no dinheiro e jogar não apareceram neste... Tenho um travão externo aconselhado em terapia e em ajudas anónimos, que é entregar a nossa parte financeira a alguém. O seu dinheiro não é seu neste momento. Não está, é seu, mas não é o Paulo que trata dele. Exatamente. Semanalmente, a minha namorada dá dinheiro para os cafés, os gastos pequenos que tem, as obras, etc. Mas tenho certeza, atualmente, talvez não tanto, mas no início da minha recuperação, se eu tivesse dinheiro disponível comigo, tinha jogado. Oh, Paulo, e isso é uma coisa extraordinária, porque o Paulo não se sente humilhado. É preciso uma grande força de vontade para chegar até aí. É preciso uma humildade de não se sentir apocado por isso. Inicialmente, quando se vai ao supermercado, não temos o cartão connosco, será que vão reparar que eu vou pedir o meu cartão à minha namorada? Será que vão reparar em mim? Sempre chego a pensar nos outros. O meu problema com os outros é constante. Mas atualmente faz parte da minha recuperação. Costumo dizer, o preço da minha recuperação é a minha eterna vigilância. Se eu puder dispensar esses pequenos, eu tenho dinheiro, como diz, mas não o tenho disponível. Só quando preciso, peço. E a melhor coisa que lhe pode acontecer é a consciência disso, não é, Paulo? Atualmente consigo deitar-me, dormir, enquanto jogador não. É uma libertação de um peso enorme. Fantástico. E isso compensa muito, não é? Bastante mesmo. Paulo, gostei muito de ter aqui, desejo o melhor. Foi um testemunho muito importante, eu acho que é muito importante essa partilha realmente. Dr. Pedro Berto, só para terminarmos, quando há tentações, o que é que se deve fazer? Eu costumo dizer, duas é fazer o filme até ao fim, é pensar muito bem, iria jogar,
seria muito agradável, eventualmente, os primeiros 5 ou 10 minutos, mas rapidamente tudo voltaria exatamente ao que é, e também exatamente hoje em dia sabe-se, mesmo a nível neurobiológico, assim que estas sensações voltam todas com uma jogada a dinheiro, o cérebro volta a trabalhar, em termos de sinapses, circuitos neuronais, exatamente como estava quando jogou da última vez. Portanto, o Paulo, e que as pessoas como o Paulo não devem iludir-se a pensar isto já passou, nunca mais vai acontecer. Devem estar vigilantes, Sim. sempre. Sabendo que se voltarem a jogar, voltarão ao ponto onde estavam antes. Nós não queremos que isso aconteça, Paulo. Desejo-lhe o melhor, como já disse. Uma salva de palmas para os nossos convidados hoje. Obrigada também à sua participação, Dr. Pedro Guerra. É muito importante passar esta informação. E eu também tenho de dizer, se quem está em casa, se alguém se reviu naquilo que o Paulo contou e sente que precisa de ajuda, pode procurar essa ajuda. O Paulo deu aqui algumas pistas, o Dr. Pedro Berto falou também disso, e o Boa Tarde também tem uma forma de chegar a um dos nossos espectadores, não tem de se dar a cara também, tem apenas de ligar para o 707-200-250 e dar os seus dados, porque nós temos a possibilidade de proporcionar a um espectador ou uma espectadora uma avaliação gratuita numa clínica especializada em tratamentos de dependências. Portanto, se é o seu caso, se calhar está na hora de parar.